qual a necessidade que eu tenho de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer pessoas convencidas, mas quer pessoas convertidas. O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. O texto diz que nós nem orar sabemos. Mas o que é que o Espírito Santo faz? Ele pega na minha oração, transforma e leva a Deus. Mesmo quando eu choro, o Espírito Santo pega no meu choro e leva a Deus. Primeiro, o Espírito Santo tem que agir em mim. E só depois é que Ele pode agir através de mim aos outros. Ele quer habitar e transformar a minha vida. Ele quer encher-nos. Como é que eu posso estar cheio do Espírito? Temos que estudar a Bíblia, louvar a Deus, orar, tudo aquilo que nos leva a estar mais perto de Deus. Muito bom sábado a todos os irmãos, a todos aqueles que estão aqui no salão de culto, a todos aqueles que se encontram lá em baixo, que graças a Deus a igreja cada vez está mais cheia. Um bom sábado àqueles que nos assistem lá em casa pelos nossos canais digitais e todos aqueles que futuramente poderão ouvir esta mensagem a qualquer altura quando clicarem na nossa igreja. Devo-vos dizer que é uma alegria, um prazer partilhar convosco a palavra de Deus e contar um pouco daquilo que eu aprendi neste estudo. Devo-vos dizer que fico feliz apesar de eu gostar muito de passar a escola sabatina, fico feliz porque da última vez quase que nem me deram a oportunidade de eu falar. Graças a Deus por isso. Portanto, hoje é certo que ninguém fala, está bem? Só eu é que falo. Por isso, dou graças a Deus também por isso. Há algum tempo que eu gostava de falar sobre este assunto. E o assunto é sobre o Espírito Santo, como vocês já puderam compreender. É um tema profundo e uma temática muito, muito importante, especialmente nos dias de hoje. Só para vocês terem uma noção, quando eu comecei a procurar sobre o Espírito Santo, há variedíssimas coisas sobre o Espírito Santo. Devo-vos dizer que fiquei logo com outros sermões, por exemplo, sobre o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. Fiquei sobre o papel do Espírito Santo na vida da igreja e na vida dos crentes. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, os temas estão tão encadeados que às vezes é difícil escolher um tema para trazer à igreja. Mas eu gostaria de relembrar, peço desculpa, eu gostaria de relembrar à igreja, a cada um que está aqui, alguns que são visitas pela primeira vez, um casal de amigos que chegou ainda há pouco, a oportunidade que nós temos de os rever, que este culto, especialmente, é para mim. Já o foi para mim quando o preparei, é para mim neste momento, mas também gostaria de partilhar algo com cada um de vocês. Sabem, é que cada vez os tempos são mais difíceis e desculpem-me esta expressão, mas eu tenho que a dizer, é que alguns de nós, e eu próprio, andamos a brincar a ser cristão. O objetivo deste culto é ajudar-me a mim, ajudar cada um de vocês a que possa estar mais perto de Deus. Eu já partilhei isto com alguns amigos, vou partilhar outra vez convosco. Nós podemos fazer dois tipos de culto. O culto textual, que eu pego num texto da Bíblia, eu leio esse texto, analiso esse texto no contexto em que ele está e depois puxo para a minha vida e posso tirar várias ilações. E o último culto que eu fiz foi nesse sentido. No entanto, eu posso fazer um culto temático. Um culto temático é eu escolho um tema e depois o culto vai rolando ou surgindo à volta desse tema. Tem vários perigos, ele pode se tornar mais chato, teremos muitos mais textos bíblicos para analisar,
Ele poderá ser mais demorado, que não é esse o meu objetivo, mas na minha relação pessoal com Deus, naquilo que eu falei com Deus, Ele inclinou-me neste sentido. Por isso o que eu vos trago é um tema, Espírito Santo, e a partir daí nós vamos fazer um estudo. Gostaria só de vos dizer também que não há muito tempo eu tive a oportunidade de falar sobre o Espírito Santo no pequeno grupo, onde nós conversarmos, e aí surgiu uma pergunta um pouco tempo depois, que é: qual a necessidade que eu tenho de ter o Espírito Santo? E a partir dessa pergunta iniciei o estudo. E queria-vos dizer o seguinte: a quinta crença fundamental dos Adventistas do sétimo dia diz o seguinte, explica o Espírito Santo desta forma: Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho. Inspirou escritores a escreverem escrituras e encheu de poder a vida de Cristo. Atrai e convence os seres humanos. E aqueles que se mostram sensíveis são renovados, transformados por Ele à imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com os seus filhos, cada um de nós. Ele concede dons espirituais à Igreja e habilita cada um de nós a dar testemunho de Cristo em harmonia com as Escrituras e nos guia na verdade. Em resumo, e muito rápido, o Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da Trindade. Nós não o podemos ver, mas conseguimos senti-lo na nossa vida. Como eu já vos tinha dito, o tema é profundo e, sinceramente, queridos irmãos, nós até podemos ter uma leve noção, mas não temos, do que é que pode acontecer quando filhos de Deus estão dispostos a entregar a sua vida e a serem guiados pelo Espírito. E é sobre isso que vamos falar. Pedia agora que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 11, e vamos ler do versículo 24 até 26. Devo-vos dizer que o texto é forte, por isso, não se assustem, porque isto é uma parábola que Deus contou. Mas antes mesmo de ler o texto, há um subtítulo por cima desta parábola que diz: a estratégia de quem? De Satanás. E o texto diz o seguinte: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procura repouso e, não achando, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna ainda pior do que o primeiro. Isto é uma parábola que Jesus conta. Ele faz aqui uma analogia e faz-nos também uma advertência. Ele compara o ser humano a uma casa e ninguém constrói uma casa para que ela não seja habitada. Mas este texto, e é importante nós focarmos isto, ele aplica-se em especial a todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho com prazer, mas não se entregaram ao Espírito Santo. Vou ser mais direto. Este texto aplica-se a cada um de vocês e aplica-se a mim. Porque nós temos ouvido a palavra de Deus, temos ouvido esta mensagem com prazer, e a pergunta é: vocês têm o Espírito Santo ou eu tenho o Espírito Santo ou não? O texto também nos diz que quando a pessoa aceita Cristo, o que é que acontece? O Espírito Santo expulsa o inimigo da sua vida. Mas depois, o inimigo, apesar de ter sido embora, ele fica a rondar e ronda e ronda. E passado algum tempo, ele decide voltar para onde já tinha habitado. E quando chega, o que é que ele encontra? Uma casa limpa, vazia
e ornamentada. E então ele decide voltar para lá. Quem é que não gosta de ter uma casa limpa, vazia e ornamentada? E então, quando ele vai, ele já não vai sozinho. Ele leva mais 7 com eles, ainda piores do que ele, e vão habitar nessa pessoa. Queridos amigos, queridos irmãos, onde é que nós já vimos isto? Muitas vezes aqueles que foram curados da doença, do pecado, aqueles que sofrem uma recaída se tornam muito mais fracos espiritualmente do que antes. Quantos amigos nós não conhecemos que aconteceu isto? Biblicamente, assim muito rápido, eu posso ir buscar 2 exemplos que... Como é que é de vos dizer? Que foram até ao extremo. Vou-vos falar de Saul, o rei Saul, que esteve sob a influência do Espírito Santo, mas nunca se submeteu totalmente ao Espírito Santo. E qual foi o resultado? Foi exposto a um espírito mau. Nós não vamos ler, mas podemos encontrar isso em 1 de Samuel 16:4, 18:10 e 19:9. E que por fim, como é que ele termina a sua vida? Com o suicídio. Temos também outro exemplo, Judas, esteve sob a influência de Cristo, mas nunca submeteu a sua vida a Cristo e teve precisamente o mesmo fim. Até parece que o inimigo tem poder para destruir. Queridos irmãos, isto não é uma brincadeira. O conflito existe e é real. Vamos abrir as nossas Bíblias agora num outro livro, no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 15, a começar no 15. E vamos fazer uma viagem pelo texto bíblico. O que é que eu vos quero dizer com uma viagem é, nós vamos ler o texto bíblico e logo a seguir vamos tentar, daquele texto bíblico, ser mais prático o que é que aquilo me quer dizer. Então vamos começar, portanto, Efésios 5, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas sim como sábios. Então, portanto, vede cuidadosamente por onde é que cada um de vocês anda. Não como imprudentes, mas sejam sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que nos quer dizer é, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Maus porquê? Porque estamos expostos continuamente a todo o tipo de males, ao mal moral, problemas de saúde, perseguições, sofrimento psicológico. Tudo isto nos privam de servir a Deus. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual a vontade de Deus. Por essa razão, não se torneis sem sentido, mas procurai conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus deve ser o objetivo supremo de cada um de nós. Conhecer a vontade de Deus deve ser o objetivo de cada um de nós. Uma mente transformada não só tem a capacidade de entender a voz de Deus, mas acima de tudo, de aplicá-la na sua vida. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual não há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não vos embriagueis com o vinho, porque o tal vos vai dar descontrolo. Mas devem estar cheios do quê? Do Espírito. E é isto mesmo, aqui fala de estarmos cheios do Espírito. E vocês perguntam, David, como é que eu posso estar cheio do Espírito? E o que eu vos digo é, vamos ler mais à frente, porque a Bíblia ela própria se responde. Versículo 19. Falando entre vós com salmos
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Temos que estudar a Bíblia, louvar a Deus, orar, tudo aquilo que nos leva a estar mais perto de Deus. Versículo 20, dando sempre o quê? Graças por tudo a nosso Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui começamos a complicar as coisas. É fácil dar graças a Deus pelas coisas agradáveis. Mas acontece tanta coisa desagradável na nossa vida que nós muitas das vezes não conseguimos dar graças a Deus. Mas eu quero-vos dizer uma coisa, amigos. Como é que vocês podem dar graças a Deus quando eu tenho uma doença? Como é que eu consigo dar graças a Deus quando eu perco o meu emprego? Como é que eu consigo dar graças a Deus quando falece um ente querido? Queridos amigos, não há qualquer virtude especial em ser grato pelas bênçãos recebidas. Atenção, especial. Não há virtude especial em ser grato pelas bênçãos recebidas. Ou por amar unicamente os nossos amigos. O difícil é o quê? Conviver com as dificuldades, amar os nossos inimigos. E muitas das vezes é neste ponto que Deus nos coloca. Para quê? Para crescermos e sermos totalmente dependentes de Deus. Depois, o capítulo 5, a partir do verso 22, dá-nos dicas práticas no lar, no cuidado com os filhos, no cuidado com a mulher, no cuidado com a esposa. Mas eu queria ressaltar aqui o texto de Efésios 5,18 que diz: enchei-vos do Espírito. E nós aqui já estamos a metade do culto e eu quero que as coisas fiquem muito claras para nós. Ou seja, aquelas pessoas que aceitam a Cristo, o Espírito Santo faz uma limpeza. Mas não basta converter, porque converter até não é difícil. Agora, permitir, isso é que é difícil. Permitir a presença de Deus na minha vida constantemente. Mas se tu ou eu queremos que Cristo esteja constantemente na nossa vida, nós temos que estar cheios do Espírito. Deus limpou, mas não basta. Temos que encher. E como? Como é que eu vou encher? E quanto é que eu preciso do Espírito Santo? Quando nós falamos do Espírito Santo, o melhor livro da Bíblia é Atos dos Apóstolos. Há até quem diga que gostaria de chamar Atos do Espírito através dos Apóstolos. Mas não, nós não vamos a Atos dos Apóstolos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, onde apresenta uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Enquanto vocês vão abrindo a vossa Bíblia em Romanos, às vezes nós temos tendência a saltar alguns passos. Primeiro, o Espírito Santo tem que agir em mim. E só depois é que Ele pode agir através de mim aos outros. Ele quer habitar e transformar a minha vida. Ele quer encher-nos. Mas vamos então a Romanos 7 e vamos entender o que se passa na história. Qual a atuação prática na minha vida? Sabem, quando nós sairmos daqui, nós devemos sair cheios do Espírito. E o que é que significa isso? Romanos 7 tem um desabafo sincero do apóstolo Paulo. Lembrem-se que quando os discípulos descobriram que Jesus estava vivo, na altura de Pentecostes, o que é que eles queriam fazer? Deixa-me, vamos contar a toda a gente. No entanto, Jesus disse, primeiro busquem o Espírito Santo. Como é que eles queriam ir dizer a toda a gente que Jesus estava vivo, quando cada um deles estava morto? Ainda há pouco tempo eles estavam a discutir quem seria o maior no reino dos céus. Todos eles precisavam de uma transformação. Precisavam de andar com Deus e com o Espírito Santo. Mas o desabafo de Paulo, no capítulo 7, ele começa no verso 14 e vai até ao 24. Em termos muito práticos,
o que Paulo nos diz é que eu quero fazer o bem, mas não consigo. Podem abrir Romanos 7,19, nós não vamos ler mas podem ter as vossas Bíblias abertas. E a minha questão é, quem é que já não disse isso? Se eu vos perguntar a cada um de vocês, eu quero fazer o bem, mas não consigo. A maior luta de Paulo, todos os dias, era não ser Saulo. O texto de Romanos mostra-nos um Paulo humano, com as mesmas lutas que cada um de nós. E vamos mais uma vez ser sinceros. O desabafo de Paulo é o nosso desabafo ou não? Mas sabem, nós muitas das vezes queremos ir a Deus com a nossa capa de sábado de manhã, onde nós somos certinhos, viemos à igreja, estamos aqui ao lado uns dos outros e nós queremos ir com essa capa. A questão é que Deus diz-nos assim, mas eu conheço-te com a capa de sábado à noite. Eu conheço-te com a capa durante a semana. E nós enfrentamos diariamente uma luta espiritual. Eu sinto essa luta espiritual. Há uma guerra constante do que é que eu vou fazer. No meu coração eu quero servir a Deus, mas não é fácil. Muitas das vezes nós até somos os nossos próprios inimigos. Isto é a mesma coisa, eu vou falar para mim, como pessoa que gostaria de emagrecer. Quando vou à secção de padaria, não sei porquê, mas os pães estão ali, mas há aqui tantos bolos deste lado e parece que a minha visão se inclina sempre para os bolos. E é isto que se passa connosco no contexto espiritual. Mas ele termina no verso 24 de Romanos, no capítulo 7 de 24, ele termina dizendo: miserável homem que eu sou. E se nós ficássemos por aqui, estava tudo acabado. No entanto, como há pouco, a Bíblia é de uma dimensão. E ele logo a seguir, no capítulo 7, no versículo 25, ele fala logo de uma solução. Realmente ele tem um problema, mas ele diz, graças a Deus, que Jesus é o quê? A única solução. Jesus é a única solução para o meu problema. No capítulo 8, dando continuidade, é o livro da Bíblia, o capítulo da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. Foca 19 vezes o Espírito Santo. Por isso, o trabalho de casa para cada um de vocês é hoje, da parte da tarde, possam pegar no capítulo 8 de Romanos e possam ver se é verdade ou não. 19 vezes. Depois digam-me qualquer coisa, se eu vos estou a dar um número ao calhas ou se realmente fala 19 vezes no Espírito Santo. Mas no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: agora, pois, já não tenho condenação. Peço desculpa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer que não há condenação para quando nós estamos com Jesus Cristo. A lei do pecado diz assim: estás perdido. Mas aparece Cristo na minha vida e diz o seguinte: não há condenação para ti. Mas há uma coisa que há. Há consequências das minhas escolhas. Deus até pode atenuar algumas dessas consequências, mas há consequências nas minhas escolhas. Mas condenação, ela não existe, porque existe graça e misericórdia. Paulo continua no texto a fazer uma comparação entre a vida carnal e a vida espiritual. Paulo diz-nos também que Cristo veio a esta terra em determinada altura e o próprio Jesus disse que viria o Consolador, o Espírito Santo. Queridos irmãos, o Espírito Santo não quer pessoas convencidas, mas quer pessoas convertidas. Mas como é que eu faço isso, David? Só através do Espírito Santo. Deus quer que tenhamos uma vida nova. Deixem estar a vossa Bíblia aberta em Romanos. Vamos dar só um saltinho a 2 de Coríntios, um bocadinho mais à frente. 2 de Coríntios 5, 17. 2 de Coríntios 5, 17.
e diz assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis se fizeram coisas novas. Isto é o que Deus quer fazer. Deus quer fazer de mim, de ti, de cada um de nós uma nova criatura. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em João, um bocadinho mais para trás. João, versículo 16. João 16, 7. João capítulo 16, versículo 7 e 8. Diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a função do Espírito Santo é convencer-nos para uma nova vida. E eu queria focar 3 pontos convosco. O primeiro ponto, temos que permitir que o Espírito Santo esteja na nossa vida. Fruto do Espírito. O Espírito tem dons espirituais para nos dar. Ele não quer que cada um de nós esteja parado. Quando o Espírito Santo atua na nossa vida, nada volta a ser o mesmo. Nada fica como de antes. O segundo ponto, e nós voltamos a Romanos outra vez. Romanos 8. Agora no versículo 15. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte. Portanto, Romanos 8, 15 diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual nós chamamos Abba Pai. Este Abba Pai, Pai querido, Paizinho. Isto significa que o Espírito Santo nos lembra que nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. E já não somos escravos do pecado. Deus quer nos tratar como filhos, por isso nós temos direito à herança como filho de Deus. Eu sou herdeiro das suas promessas, eu sou herdeiro do céu. É curioso que quando Jesus batizou, aconteceram 3 coisas visíveis. A primeira, o céu abriu-se. A segunda, desceu o Espírito Santo em forma de pomba. E em terceiro, ouviu-se uma voz que disse o quê? Este é o meu filho amado. E a curiosidade é que logo a seguir, quando Jesus é tentado por Satanás, ele vai lhe dizer o seguinte: se tu és filho de Deus, ele coloca a dúvida. E uma das principais funções do Espírito Santo é dizer-me que eu sou filho de Deus. Mas vocês vão me dizer, eu não consigo. Eu também digo muitas vezes, eu não consigo. A verdade é que nós não temos forças. Mas nas mãos de Deus, nós temos uma força invencível. Por isso, eu quero que cada um de vocês hoje possa reconhecer que é filho de Deus. O terceiro ponto encontra-se em Romanos 8, 26 a 28. E o texto diz-nos o seguinte, Romanos 8, de 26 a 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos irmãos, aqui diz que o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. O texto diz que nós nem orar sabemos. Mas o que é que o Espírito Santo faz? Ele pega na minha oração, transforma e leva a Deus. Mesmo quando eu choro,
O Espírito Santo pega no meu choro e leva a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. É difícil às vezes compreender isto. Mas por outras palavras, Deus age em todas as coisas em meu favor, até nas angústias. Em resumo, o Espírito Santo diz-nos que temos uma nova vida. O Espírito Santo diz-nos que tu e eu somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Eu gostaria agora de chamar, e eu acho que agora vai ser das partes piores, porque vamos começar a colocar isto em prática nas nossas vidas, com 3 lições para que pudessem levar para casa. Primeira, para encher do Espírito, nós vamos ter que nos esvaziar. Deus não pode encher algo que já está cheio. Mas no momento em que esvaziar, encha com Deus. Encha com o Espírito. Porque senão o inimigo vai voltar. Que a nossa oração hoje não seja Deus dá-me o teu Espírito, mas que eu me possa doar ao Espírito Santo. Eu não quero que o Espírito Santo seja a minha ferramenta, mas que eu possa ser a ferramenta do Espírito Santo. Por isso eu tenho que me esvaziar a cada dia e encher-me com o Espírito Santo. Queridos amigos, seja alguém mais espiritual. Olhe bem para a sua vida. Nós cristãos cada vez mais estamos a ser levados a ser mais do mundo do que de Deus. Quando eu digo isto, não é para sermos uma bolha. Não é para nos isolarmos do mundo. Mas aqueles que servem a Deus devem olhar mais para o lado espiritual. Clama a Deus. Temos que depender dele nas coisas mais simples. Temos que nos deixar guiar pelo Espírito. Deus deseja que nós sejamos menos religiosos e mais espiritual. Ser religioso é importante. É. Mas há pessoas que pensam, por eu ser religioso, basta. Ouvir a igreja não basta. Ou ouvir uma música de Deus não basta. Cuidado, amigos. Deus quer que eu seja mais espiritual. A tua vida, a minha vida, tem que ser uma luz para que os outros olhem e vejam a diferença. E eu possa dizer, eu tenho o Espírito Santo. Terceiro e último, não apagues o Espírito Santo. Cuidado para não ficares numa posição tão longe do Espírito que Ele vai clamar e tu não ouves. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está connosco. O meu desejo hoje é que cada um de nós possa sair mais fortes. Possamos clamar pelo Espírito Santo. E que como igreja nós possamos avançar. Esta é a minha oração por cada um de vós, especialmente por mim. Amém.